Mario Andretti talvez tenha dado a entender que sim, Filipe Drugovich pode ser um piloto titular da equipe em 2026. Estou falando, claro, da equipe Cadillac. E não apenas isso, ele assumiu que está fazendo algumas coisas que talvez seriam questionáveis no desenvolvimento do carro e que talvez chegue a garantir até mesmo a vitória no Campeonato Mundial de Construtores e de Pilotos logo em 2026. Vamos entender mais sobre isso? Já pensou se Drugovich consegue ser campeão mundial pela Cadillac no seu primeiro ano de Fórmula 1? Um feito inédito, se eu não me engano? Pois é, vamos falar sobre tudo isso. Então não esquece, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se você gostar desse conteúdo, compartilha ele com pelo menos um amigo, porque isso já ajuda demais, mas faz isso no final do vídeo. Vamos logo pro conteúdo. Como nós sabemos, a Cadillac é uma equipe que aconteceu por conta de um grande desejo de uma família americana, a Andretti. A Andretti queria abrir uma equipe de Fórmula 1, não deu certo porque a FIA e as equipes ali que fazem parte do circo da maior categoria do automobilismo mundial não quiseram permitir. Por isso, ela agregou ali o nome Cadillac e a marca propriamente dita e conseguiu entrar na Fórmula 1 com um pedido justamente para que ela possa se tornar uma equipe em 2026, sendo assim a 11ª equipe da Fórmula 1 a partir do ano que vem. Isso veio com muita briga, muita discussão, muitos problemas, mas principalmente com um processo nos Estados Unidos que poderia acabar gerando uma multa de $1 bilhão ou mais para a Fórmula 1, por conta de cartel justamente das equipes. No fim das contas, a Fórmula 1 aceitou, a FIA já aceitou e agora falta apenas a confirmação de que a equipe vai estar mesmo no grid em 2026, que será por parte da FIA justamente. Confirmação essa que não passa de uma formalidade, pelo menos segundo os portais que eu tenho lido nos últimos dias. Segundo Fórmula Passion, que é um portal italiano, essa formalidade é muito importante. Por que disso? Porque até que essa formalidade realmente aconteça, a FIA emita um comunicado dizendo que sim, a Cadillac pode entrar na Fórmula 1 e estará no grid do ano que vem, ela não precisa seguir as regras da FIA nem com relação ao teto orçamentário e nem com relação ao tempo de túnel de vento e de simulações. Mas o que isso significa? Na verdade, significa muita coisa. Se a Cadillac não precisa seguir nada disso, ela tem a liberdade que nenhuma outra equipe do grid tem nesse momento para desenvolver o carro de 2026. Ou seja, ela pode gastar qualquer dinheiro necessário e ela pode fazer o máximo de testes de túnel de vento e também de simulações, algo que ninguém mais faz. Eu cheguei a falar sobre isso, citei isso em outro vídeo, já faz um tempo que eu gravei. Muita gente diz que não é bem assim, mas é assim mesmo. O próprio Mario Andretti assumiu essa questão e na verdade diz que eles estão aproveitando o máximo que eles podem para desenvolver o carro do ano que vem, gastando o máximo, utilizando o máximo o túnel de vento, o máximo as simulações, porque eles sabem que a partir do momento que a FIA confirmá-los no grid de 2026, eles serão obrigados a seguir todas essas regras. Mas aí eles já terão um carro praticamente completo, né? Praticamente desenvolvido. Algo que nenhuma outra equipe do grid tem nesse momento. Se isso será o suficiente para colocar a Cadillac como vencedora em 2026, isso a gente não sabe, mas nós sabemos que, por exemplo, a Brown fez exatamente isso. Na época não tinha teto orçamentário, mas ela sacrificou o ano de 2008 inteiro com a Honda para que em 2009 ela conseguisse vencer o título mundial. A gente não sabe se é isso que vai acontecer, mas que a estratégia é exatamente a mesma, isso sem sombra de dúvida. Talvez o que falte é um pessoal mais especializado, algo que a gente ainda tem dúvida se existe dentro da Cadillac. Mas independente de qualquer coisa, a gente sabe que o carro já está sendo fabricado, já está sendo projetado, melhor dizendo, e tudo indica que ela já deve chegar com os 2 pés na porta a partir de 2026. Só que nenhum dos 2 pilotos foi selecionado para o ano que vem. Até agora, o que a Cadillac é uma equipe sem nenhum piloto na Fórmula 1. E na verdade, eles estão procurando boas oportunidades. O próprio Mario Andretti chegou a falar sobre Colton Herta, que é um piloto americano que já é da Andretti na Fórmula Indy, e falou muito bem sobre ele, dizendo que a opção primeira seria ele. Mas na última semana ele mudou um pouco o discurso. Segundo o Mario Andretti, agora o objetivo principal não é mais ter 2 pilotos americanos em uma equipe americana. O objetivo agora é ter 2 pilotos experientes na Cadillac, que já tem certa experiência na Fórmula 1. O que talvez dê a entender que sim,
Drugovich tem chances de estar na Cadillac no ano que vem. Claro, a gente tem outros bons pilotos que também podem acabar assinando, como Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou, o próprio Colapinto, enfim. Tem uma grande lista de pilotos que não estão mais na Fórmula 1 e gostariam de voltar à categoria. Só que Felipe Drugovich talvez seja mesmo um dos pilotos que estejam mais no topo dessa lista. Segundo vários portais, entre eles portais de bastidores da Fórmula 1, Drugovich está mesmo negociando com a Cadillac. Só que mesmo sem considerar as informações vindas dos bastidores, a gente percebe que ele tem feito um ótimo trabalho justamente na marca americana. Para quem não sabe, eu já falei em outros vídeos, mas Drugovich é um piloto da Cadillac fora da Fórmula 1. Ele não apenas é piloto da Aston Martin e agora tem a chance de substituir alguns pilotos da Sauber. Ele já pilota pela Cadillac e é conhecido por ser o melhor piloto da Cadillac ao redor do mundo todo. E essa entrevista de Mario Andretti acontece logo depois das 24 horas de Daytona, que o próprio Drugovich chegou a correr. E olha, o desempenho dele foi impecável, foi inacreditável. Ele fez uma ótima volta na qualificação que garantiu a ele um ótimo terceiro lugar na hora da largada e depois ele estava fazendo voltas incríveis, com um ritmo praticamente perfeito nos seus stints. Ele apenas não teve a oportunidade de vencer a corrida, ou pelo menos ficar no pódio, por conta de um de seus companheiros de equipe que acabou batendo o carro e com isso estragou a suspensão. Mas se não fosse por isso, Drugovich tinha chance até de vencer aquela corrida e praticamente por um desempenho que era muito superior ao de seus companheiros de equipe naquele momento. A gente não sabe se essa corrida tem a ver com a entrevista de Mario Andretti, mas nós sabemos que Drugovich cumpre os pré-requisitos que ele espera. Um piloto experiente, que tem muita velocidade e talvez até mesmo seja interessante porque ele é novo. Um piloto que pode levar essa equipe por muito tempo na Fórmula 1, construindo um time sólido e capaz de vencer corridas e conquistar campeonatos mundiais. Isso sem contar que ele é um vencedor da Fórmula 2 que conseguiu esse feito de uma forma inacreditável há 2 anos atrás. Como eu já disse, se Drugovich vai ou não ser piloto, isso a gente vai precisar esperar até 2026 ou pelo menos até o meio do ano de 2025 por um anúncio. Mas que a gente sabe que o Drugovich tem grandes chances e tem tudo que a Cadillac precisa para estar bem na Fórmula 1, isso a gente já sabe. O que nos resta é torcer e continuar de olho em todas as movimentações e entrevistas que acontecem com a equipe. Isso você pode contar comigo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você gostou desse conteúdo, lembra do combinado que a gente fez? Compartilhe com pelo menos um amigo seu, porque assim você ajuda muito esse canal a continuar crescendo e mais conteúdo como esse vai continuar aparecendo para você na sua timeline. E é aqui no Drive ID que a gente conversa com pessoas como você, verdadeiramente apaixonados pelo automobilismo.